Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos refletir no Conhecendo a Palavra de Deus, a história de Abraão, o pai da fé. Que a paz do Senhor esteja com você. Senhor, abre nossos ouvidos e corações para aprender com o exemplo de fé de Abraão. Guia a nossa narração para que a tua palavra produza fé e obediência em quem nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Ur dos Caldeus e a cultura da idolatria. Abrão, no início chamado Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus, numa cidade próspera da Mesopotâmia, cercada por religiões e cultos a muitos deuses. Divindades do sol, da lua, das estrelas e imagens feitas por mãos humanas. A vida religiosa ali era predominantemente politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. Algumas tradições antigas até descrevem a família de Abrão como inserida nesse meio. Por isso, a ousadia da chamada divina é ainda mais notável. Deus escolhe alguém para romper com a religiosidade comum e anunciar o Senhor único, Criador do céu e da terra. Foi nesse cenário que Deus se revelou a Abrão. Não foi uma decisão cultural ou intelectual apenas. Foi uma chamada sobrenatural. O próprio Senhor falou e convidou Abrão a confiar nele. Amém. A fé de Abrão nasce nessa revelação e da convicção interior de que havia um só Deus, verdadeiro, distinto dos ídolos vazios ao redor. O chamado de Deus e a resposta da fé. A palavra de Deus registra o chamado assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão obedeceu sem pedir detalhes. Deixou sua terra, sua parentela e todos os seus seguranças humanos. Esse ato mostra que a fé de Abrão era baseada em revelação. Deus falou e confiança. Abrão obedeceu. A Bíblia, mais tarde, destaca esse momento como modelo de fé. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que tinha de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. As promessas de Deus. Deus prometeu a Abrão 3 coisas fundamentais: uma terra, a terra de Canaã, uma descendência numerosa, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Veja em Gênesis, no capítulo 12. Mesmo sendo idoso e com Saraí, sua mulher, estéril, Abrão creu na promessa e a Escritura diz: e creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Está em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6. A mudança de nome foi um sinal de aliança. Como sinal da aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, e de Saraí para Sara. Já não te chamarás Abrão, teu nome será Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Essa mudança de nome não é meramente formal, não. Ela simboliza a nova identidade e a missão universal que sobre ele recai. A bênção que alcançaria além de sua família estendeu-se às nações. O nascimento de Isaque. Contra toda expectativa humana, Sara concebeu e teve Isaque, o filho da promessa. Esse nascimento confirma que Deus cumpre o que promete, mesmo
quando a situação humana é impossível. Logo após, Deus amplia a promessa sobre a descendência. Multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa imagem, estrela do céu e areia do mar, deixa claro: a posteridade será intocável. E a bênção através de Abraão não será apenas étnica, mas terá alcance universal. A prova suprema, o sacrifício de Isaque. Um momento muito difícil. A maior prova veio quando Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, e oferece-o ali em holocausto. Abraão obedeceu até o limite. Sua confiança era tão profunda que, conforme em Hebreus diz isso, ele creu que Deus tinha poder até para ressuscitar Isaque, se preciso fosse. Deus providenciou um substituto na última hora, um cordeiro, e poupou Isaque. Esse episódio mostra a obediência extrema de Abraão. Que Deus prova a fé para revelar confiança madura e aponta simbolicamente para o sacrifício redentor do cordeiro, que é Cristo, que viria. Por que Abraão acreditava no Deus único? Deus falou diretamente a Abraão. A fé dele não foi apenas uma referência filosófica, mas resposta à voz do Senhor. Vivendo numa sociedade politeísta, ou seja, acreditar em muitos deuses, Abraão reconheceu a unicidade do Criador por obra de Deus. Romper com ídolos requeria coragem e convicção interior, obediência prática. Sua fé resultou em ação imediata, sair de Ur. A verdadeira crença manifestou-se em deixar tudo e seguir. Confirmação pelas promessas e milagres. O nascimento de Isaque e as manifestações divinas validaram a sua confiança. Por isso, Abraão é chamado pai da fé, não por uma crença abstrata, mas por uma fé que ouviu, obedeceu e foi confirmada por Deus. O legado de Abraão. Abraão morreu em paz. Seu legado é dúplice. Para Israel, ele é o patriarca fundador. Para a fé cristã, ele é exemplo de fé que justifica. Jesus, que os apóstolos o citam como modelo. Sua história mostra que a fidelidade a Deus transforma gerações. A vida de Abraão nos desafia quando Deus nos chama para algo impossível aos olhos humanos. Nossa resposta deve ser confiança e obediência. Deus cumpre suas promessas, muitas vezes de maneira maior do que esperamos. E a fidelidade individual tem impacto geracional. Senhor Deus, Pai de Abraão, obrigado por nos dar o exemplo da fé verdadeira. Dá-nos a graça de ouvir a tua voz, coragem para obedecer e paciência para esperar suas promessas. Que a nossa vida, como a de Abraão, seja instrumento de bênção para a família e nação. Fortalece-nos para os testes e confirma em nós a certeza de que tu és fiel. Em nome de Jesus, amém.